Glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém?
Jesus salva o Senhor. Convidei a igreja a se colocar de pé, vamos orar. Logo após a oração, você trouxe sua oferta de amor e gratidão, seu Deus, está com um pouco de ofertar, para tomar que está louvando ao Senhor, né? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela alegria dos ofertantes, dizimistas e contribuintes da obra do Senhor. Pai querido, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, abençoa o trabalho dos teus filhos, Pai. Abençoa o trabalho, abençoa as finanças, ó Deus, do celeiro, Pai. Pai, venha prosperar, ó Deus querido, venha derramar bênção, Senhor, na vida de cada uma. Que todos venham comer o melhor dessa terra, Pai. Ah, Deus de poder, meu Deus, sempre com providência na vida de Deus, que necessita de uma providência divina, Pai. Abre porta de emprego, eles que são desempregados, Pai. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor, nós profetizamos a prosperidade do Senhor. Amém. Filipenses capítulo 4. Se não vai mudar um pouquinho, que a coisa é baixinha, irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao 6. Quando está lendo, irmãos, só acompanhe, por favor. Diz assim:
Portanto, meus amados e muito querido irmão, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados, rogo a Evódia e rogo a Sintíquico que sinta o mesmo no Senhor, e peço-te que também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém. Vamos fazer a sua oração? Querido Deus, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela palavra do Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Hoje, por ti, Senhor, Senhor, louvado, Senhor, de estar na casa desta noite. Reunimos aqui hoje para o Senhor, que vai orar no céu, como o Senhor, para abençoar a igreja, ó Pai. Eu oro por ti, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, Senhor, em nome de Senhor, vem te falar, vem deixar a sua presença, vem falar contigo, meu Deus amado, vem ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, meu Deus querido. Eu oro por ti, Senhor, pela vida de cada um dos seus servos, amado, e peço a ti, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor nos faça conosco, através dessa palavra, meu Senhor, durante os teus Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje dou graças ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, poder sentar. Quero estar aqui fazendo algumas considerações, agradecendo ao pastor Márcio pela oportunidade, pelo convite. O senhor veio lá na minha igreja uns dias atrás, eu não tive condição de estar lá, né? Aí o senhor estava doidado, ninguém ouviu as orelhas, não conseguia nem sair de casa. Deus abençoe o Senhor, a esposa, a pastora, os obreiros, a igreja, também os irmãos que nos acompanham, o conjunto das irmãs que estão lá aqui, e através deles também nós estamos vivendo, aproveitando a carona. Deus abençoe as irmãs, o Iraildo também, nosso vice-dirigente da congregação, todos os irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Eu sei que não é fácil, nós temos cheios de obrigações para fazer, principalmente mulheres, cheio de coisas para fazer, e dispor de um tempo fora do contexto, fora da sua rotina, não é muito fácil. Mas graças a Deus pela vida de cada uma das irmãs que estão cooperando conosco nesta noite, Deus possa recompensar a cada um de nós. Meus irmãos, palavra do Senhor, com a qual Paulo escreve à igreja de Filipos, dos Filipenses, em Filipos, ela vai falar um pouco sobre a oração, como tudo que nós estamos de oração. Ela vai falar a importância que nós temos em buscar Deus, a presença de Deus. A igreja dos Filipenses é a primeira igreja da Ásia Menor, aliás, da Europa. Quando Paulo, uma visão, ele tem ver um homem chamando para passar para a Macedônia e ali socorrer. O socorro que aquele homem precisava era um socorro que vinha de Deus. E Paulo, não medindo esforços, embora o seu objetivo era para outro caminho, mas quando ele tem aquela revelação, ele se dirige junto com os homens que são acompanhados para Filipos, para a Europa, para começar a pregar a palavra de Deus. E ali, numa oportunidade, quando ele chegou, ele se reúne à beira do rio, onde começou a pregar para algumas mulheres que sempre estavam reunidas ali. E através daquelas mulheres começou a propagar o Evangelho de Cristo Jesus na Europa, em Filipenses, na igreja de Filipos. E Paulo escreve não uma carta chamando a atenção dos filipenses. Essa carta não é uma carta que vai chamar a atenção pelas falhas da igreja dos Filipenses,
não é uma carta repreendendo os irmãos da igreja de Filipenses, pelo contrário. Paulo escreve esta carta depois de quase 10 anos que ele saiu da Europa, aliás, saiu de Filipos. E Paulo, no momento em que ele escreve esta carta, ele estava preso, estava em Roma preso. E Paulo escreve agradecendo a igreja dos Filipenses e glorificando, se alegrando pela igreja, pelo evangelho que estava sendo anunciado na igreja ou na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo teve uma grande alegria, e a própria leitura que nós lemos aqui, Paulo diz que regozijar e alegrar pelos irmãos da igreja de Filipenses. Meus irmãos, é uma igreja que se despertou em querer ajudar as outras igrejas, principalmente em ofertas. Paulo, quando ele estava preso, a igreja de Filipenses levantou uma oferta para mandar para Roma, para ajudar Paulo ali na despesa, onde ele estava, no período que ele estava preso. Em outra oportunidade, a igreja de Filipos também levantou uma oferta para mandar para os seus irmãos lá em Jerusalém, que estavam passando por necessidade. Então, Filipe, a igreja dos Filipenses, é uma igreja que o apóstolo Paulo tinha uma grande alegria no coração por causa de quanto eles eram devotos, voltados para a obra de Deus, voltados para os seus irmãos. E Paulo, nas suas orações, ou na escrita, Paulo ele escreve, ele chegou a concluir esta carta, ele diz que sente uma grande alegria com os irmãos desta igreja. Algo que Paulo ele diz para que o povo possa mostrar os seus frutos, mostrar ao quanto a igreja ela começa a importância de estar envolvendo na obra de Deus, envolvendo nas coisas de Deus. E neste capítulo, como nós lemos, quando Paulo escreve, apresentando alguns irmãos que estavam ali, pedindo aos irmãos da igreja que pudessem ajudar essas irmãs que estavam precisando de uma ajuda, assim como eles haviam ajudado Paulo lá na prisão. No capítulo, nos versículos seguintes, aliás, no mesmo capítulo, Paulo ele diz que estava passando por todas as coisas, grato, claro, pelo que a igreja de Filipos fez por ele, mas ele estava mostrando para a igreja que poderia passar tanto necessidades como também bonança. Ele diz que pode todas as coisas naquele que fortalece, porque quando nós estamos em Jesus, não importa se eu tenho condições financeiras ou se eu estou passando uma dificuldade financeira, o importante é que nós precisamos ter Jesus no coração. E é isso que Paulo estava dizendo aqui para estes irmãos. Meus irmãos, vocês são pessoas muito cuidadosas. Nas minhas palavras aqui, eu faço uma conjectura de que Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja de Filipenses: vocês têm um grande amor pela obra de Deus, vocês têm um grande zelo pela obra de Deus, por ter cuidado de mim quando eu estava necessitado. Irmãos, uma coisa que Paulo preocupava muito era não ser pesado para a igreja, não ter que depender do financeiro ou ficar pedindo oferta para a igreja. Paulo ele diz que ele, mesmo que sendo direito dele, ele trabalhou para não ser pesado para alguém. Mas a igreja de Filipenses, dos Filipenses, viu uma necessidade de Paulo quando Paulo estava como preso e abençoou o apóstolo Paulo. Mas aqui no versículo ao qual nós estamos lendo, e Paulo, na sua orientação e exortação à igreja, ele também mostra a importância de os irmãos aprenderem a viver na presença de Cristo. Por isso ele diz: não estejais ansioso ou inquieto ou ansioso por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças. Paulo está dizendo: não ande preocupado com as coisas que o mundo, ou que está no mundo, ou que vai acontecer na sua vida amanhã. Não ande preocupando ou esquentando a sua cabeça, ou se preocupando se amanhã vai ter ou se não vai ter. Não ande preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas ele diz: olha, apresenta tudo que você tem, tudo que você quer, apresenta diante de Deus. Sabe qual é o problema de nós não recebermos o que Deus tem para nós? É porque muitas vezes nós não colocamos diante de Deus aquilo que nós estamos querendo.
muitas vezes tem sempre bênção para nos entregar, e às vezes nós pensamos que entregamos, que demora a chegar. Mas o importante, irmãos, é que nós precisamos perseverar e apresentar a Deus as nossas causas, e Deus ele vai conceder aos nossos corações. A oração, irmãos, é uma arma que nós usamos para uma batalha muito grande no mundo espiritual. Nós precisamos compreender a importância desta oração, da oração que nós temos que fazer. Aqui Paulo recomenda que essa oração não seja apenas momentânea. A oração ela não tem que ser só quando nos reunimos na igreja, ou de vez em quando lá em casa. Mas Paulo ele está dizendo aqui aos filipenses que a oração precisa ser um estilo de vida ao qual viver em oração. É claro que nós não vamos todo momento andando na rua, ajoelhar, dobrar os nossos joelhos e orar. Embora que os muçulmanos, até mesmo o povo judeus, 3 vezes no dia eles fazem isso. De manhã, ao meio-dia, eles podem fazer está fazendo o que for. Eles param, estendem o seu tapetinho, ajoelham em direção ao templo e fazem oração. Pode estar no meio de um movimento que for, eles param e dobram os seus joelhos e apresentam a sua oração diante de Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa vida precisa ser em constante oração. E Paulo ele diz que nós precisamos orar, não que nós precisamos mostrar as nossas orações, mas em todo momento a minha mente ela precisa estar voltada para Deus em oração. Apresentar a minha vida diante de Deus, apresentar o meu jeito de viver na presença de Deus, e Deus ele vai fazer, vai responder a nós. Seja tudo apresentado diante de Deus. Seja apresentado as vossas petições, ou seja, o que nós estamos querendo alcançar, que vem de Deus. Seja qual for o nosso estilo de vida, seja financeiro que nós estivermos precisando, seja na saúde, seja o que nós estivermos precisando, como cristão, nós temos sempre que apresentar diante de Deus, e Deus ele vai responder às nossas orações, se nós queremos apresentar com sinceridade. Então o apóstolo Paulo dá 3 coisas que nós precisamos fazer, apresentar a Deus. Primeiro, em oração. Orar é a forma que nós temos para falar com Deus. A oração é o diálogo que nós temos com Deus. Não tem como ser um monólogo, eu falo sozinho e Deus não me responde. A oração é um diálogo, onde precisa de 2 pessoas. Eu orando, falando com Deus e Deus me respondendo. Paulo diz isso, apresenta tudo em oração. Dobra o seu joelho e começa a apresentar a Deus aquilo que você quer. E ele diz outra coisa, com oração e súplica. Súplica quer dizer intensidade ou humildade. Apresentar com humildade aquilo que nós queremos. Irmãos, Jesus ele abominou os fariseus. Sabe por quê? Eles queriam apresentar, aparecer. Eles queriam mostrar que faziam o que cumpria a lei. Uma das coisas que aborrecia Jesus era a forma que eles oravam. Eles chegavam nas praças públicas, começavam a orar, faziam coisas, parecia que estava jejuando, e dele Jesus não agradava disso. Mas ele agrada da oração com humildade. O próprio Jesus ele disse: olha, quando você vai orar, tranca lá no seu quarto, entra lá no seu quarto, tranca a porta e ora em secreto, porque o Deus que nós servimos é Deus em secreto. Então, o que Paulo está dizendo é que apresenta a Deus em oração e súplicas, insistir com humildade aquilo que nós estamos querendo alcançar de Deus. Oração não é orei uma vez, a Deus me respondeu, então eu nem quer responder, então não vai ser para mim. Mas Paulo diz não, apresenta diante de Deus com oração e súplica, insiste, humilha na presença de Deus, e Deus ele vai responder aquilo que você está pedindo. Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. A Bíblia diz
Se você voltar um pouquinho a palavra de Deus, você vai ver vários personagens da Bíblia que apresentou com humilhação diante de Deus, e Deus respondeu a sua oração. A arrogância, irmãos, não consegue nada com Deus. Não consegue ter como nós imaginamos como o próprio Deus. Se nós colocar Jesus na parede, tem pessoas que falam assim: eu vou colocar Jesus na parede e orar, e ele vai me responder. Mas nos enganamos, porque Jesus ele responde às nossas orações quando ela é feita com sinceridade e humildade. Lembra de Ana, lá em 1 Reis, capítulo 1, vai mostrar o começo do ministério de, aliás, de Samuel, vai mostrar o início do ministério de Samuel. Ana não podia ter filho, e a concubina de Elcana vivia jogando isso na cara dela. Só que ela, quando ela foi apresentar lá no templo o sacrifício junto com o seu marido, e o momento ela consegue entrar no templo e dobrar os seus joelhos e se humilhar diante de Deus, faz um propósito com Deus. E Deus ouve a oração de Ana, que estava se humilhando, se derramando na presença de Deus, ao ponto do sacerdote ele dizer que ela estava embriagada da forma que ela estava fazendo. Mas ela disse: eu não estou embriagada, eu estou me apresentando, me humilhando diante da presença do meu Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas. Irmãos, Deus não é obrigado a fazer por nós, mas quando Ele vê a nossa humildade diante dEle, Ele responde e nos dá a vitória. Olha algo interessante, eu acho muito interessante a vida de Davi. Para mim, um dos maiores exemplos da palavra de Deus, Davi, que é lembrado alguns dias de hoje, por essa Deus para isso, ao qual também o Salvador Jesus Cristo, que falou em Atos, sobre esse texto, que Deus prometeu a Davi, que não voltaria rei no trono dele, e que seu reino seria, seu reinado seria eterno, a sua descendência seria eterna. Então, no caso de Jesus Cristo, o reino eterno sobre as nossas vidas. E Davi, no momento em que o profeta Natan diz que Davi cometeu um pecado, sabe o que Davi fez? Ele não brigou com o profeta Natan, embora que Natan estava com muito medo dele, mas ele rasgou as suas vestes e subiu. Aleluia! Rasgou as suas vestes de roupas de vinho, de saco, porque era uma grande humilhação para os judeus, e sempre que ele se queria humilhar na presença de Deus, rasgava as suas vestes, jogava cinza em suas cabeças e apresentou diante de Deus. A oração de Davi foi tão convincente a Jesus, ao nosso Deus, que no mesmo momento Deus perdoou o pecado de Davi. Por causa da humildade que Davi se apresentou diante de Deus. Nós precisamos alcançar o coração de Deus. Não é, talvez, nas nossas orações gritando, não é, talvez, fazendo sacrifícios que muitas vezes não valem nada. O que nós precisamos é apresentar humildemente na presença de Deus, com súplicas, humildade. O que Deus agrada em nós é a humildade. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele responde às nossas orações. Paulo diz: apresenta o que você quer, apresenta o que você está precisando diante de Deus com oração e súplica. Com oração e clamor, suplica, humilha na presença de Deus, e Ele vai responder às nossas orações. Não é vergonha humilhar na presença de Deus. Não é vergonha nos humilharmos nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, Jesus se agrada disso quando nós nos prostramos e nos humilhamos e nos mostramos que somos totalmente dependentes dEle. Quando nós nos tornamos dependentes de Deus, quando decidimos entregar a nossa vida e nos tornar totalmente dependentes de Deus, nós podemos ver que Deus ele começa a agir de forma diferente nas nossas vidas. Se você ainda não experimentou ser totalmente dependente de Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você não experimentou ainda ser totalmente independente de Deus, entregue a sua vida a Jesus com sinceridade, não apenas de boca. Jesus disse que o povo honrava Ele somente de boca, mas o coração estava bem distante dele. Muitas vezes nós dizemos que entregamos para Jesus: não, a minha vida é sua, Jesus,
ao Senhor nessa noite. Eu estou apresentando a minha vida ao Senhor nessa noite. Mas não vivemos para Jesus como Jesus disse que nós precisamos viver. Fazemos ou vivemos as nossas próprias vontades. Fazemos e vivemos aquilo que dá no nosso coração muitas vezes. E esquecendo que entregamos a nossa vida a Jesus, ela pertence a Ele, não a mim mais. Não é viver fazendo a minha vontade. Quando eu decido entregar a minha vida a Jesus, quando eu decido a depender de Jesus, eu não escolho o que eu quero fazer, não escolho o que eu vou fazer, mas como Paulo diz, eu digo, apresento a Deus em oração, e Deus vai me dizer, faz como eu faço. Novamente eu vou levar para Davi. Por que Davi foi